Nessa tarde eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: os verdadeiros valores não são valorizados. Que tristeza, não é? Às vezes a gente valoriza tantas coisas banais, supérfluas, e as coisas de real valor nós deixamos em segundo plano, terceiro plano, ou às vezes até ignoramos mesmo, né? Nunca entra em plano algum. Então eu gostaria de falar um pouquinho nesta tarde sobre este tema: os verdadeiros valores não são valorizados. E para isso eu quero tomar um texto no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Este capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecidíssimo, ele é chamado de a galeria dos heróis da fé, porque aqui traz, um relato, o autor, ele traz à memória dos crentes o valor do ministério de homens que nunca foram valorizados, que nas suas épocas nem sequer eram considerados, eram desprezados, mas são homens que tiveram um valor tão grande para o Senhor nosso Deus, que eles entraram para a história como exemplo de fé, como exemplo de dedicação no trabalho do Senhor, na tarefa que lhes for incumbida. Então eu quero no capítulo 11, deixa eu tomar aqui o versículo de número 37. Eu vou ler o versículo 37 e a primeira parte do 38, que nos diz assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Tá? Então tá aqui, os valores que não têm valor, homens valorosos, preciosos aos olhos de Deus, porém desprezado, desconsiderado aos olhos humanos. E eu quero trazer esta palavra porque as coisas não mudaram, meus queridos. O homem é sempre o mesmo. Vai uma geração, vem outra geração, culturas diferentes, a cultura ocidental, da oriental, são culturas diferentes, mas nem por isto as coisas são diferentes. Por quê? Porque o homem é o mesmo na essência. Primeiro, que nós somos cópias um do outro, não é verdade? O Senhor Deus fez um e deste um ele já multiplicou tanto que estamos chegando aí a quase 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E o homem é isso mesmo. Lamentavelmente, a maioria dos homens não tem temor a Deus, não tem respeito e consideração por aqueles que Deus levanta para ser bênção em suas vidas. Olha que tristeza, olha que contraste, que contrassenso. Deus levanta homens muitas vezes simples, comuns, que não tem aquela aparência de um galã, que não tem aquela aparência de um grande intelectual, nada disso. Deus escolhe cada pessoa, e o impressionante, meus queridos, do trabalhar de Deus, é que ele escolhe pessoas, e evidentemente, por ele ser Deus, ele sabe quem ele está escolhendo. E é interessante que Deus escolhe determinadas pessoas para determinados trabalhos. E se a pessoa não é 100% a pessoa indicada para aquele trabalho, Deus vai o adaptando, Deus vai trabalhando, vai moldando, até que a pessoa tenha a forma exata daquele ministério que Deus quer usá-lo. Então, aqui o autor desta carta, o escritor desta carta aos Hebreus, ele faz uma série de citações aqui, lá do Velho Testamento, e ele chega aqui no Novo Testamento, tanto que o versículo que nós lemos dá para ver claramente que ele lembrou, ele não cita os seus nomes, mas para quem conhece a história não tem nenhuma dificuldade para identificar de quem ele está falando. Veja bem, ele diz: foram apedrejados, cerrados. Quem foi cerrado? Foi o profeta Isaías. O profeta Isaías era um homem, veja bem, ele era parente do rei, ele tinha um acesso livre ali ao trono, aos reis, que ele passou por alguns reis durante o seu ministério como profeta,
E ele tinha livre acesso, inclusive ele era parente do rei Uzias. E foi justamente quando morreu o rei Uzias que ele acordou, foi despertado para o seu ministério. Que coisa linda! É muito bonito trabalhar de Deus e é muito bom também a gente hoje estar meditando nesses fatos. E ele teve um ministério maravilhoso, ele foi o maior profeta messiânico. Todos os profetas profetizaram a respeito da pessoa e do ministério de Jesus Cristo, mas nenhum foi tão rico em detalhes como foi o profeta Isaías. Veja que ele disse que o nome do Senhor seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E foi exatamente isto que aconteceu. Veja que ele profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Então ele profetizou por revelação do Espírito Santo. Foram registradas suas profecias, mas ele não viu o cumprimento. Ele morreu e muitas outras gerações também morreram sem ter visto o cumprimento. Mas quando chegou o tempo, o autor, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, em forma de homem, para ser o Salvador de toda a humanidade. Então, se é o Filho de Deus que se fez homem, cumpriu-se literalmente o Emanuel, que é o Deus conosco. Que coisa linda! Mas, lamentavelmente, um rei ímpio chamado Manassés mandou serrá-lo ao meio. Olha que coisa triste. Como é que pode a pessoa ser tão cego ao ponto de acabar com a vida de uma pessoa que é uma bênção, que a sua vida é uma bênção, uma pessoa que é um canal de Deus para abençoar as vidas? Quantos reis foram abençoados através do ministério dele? Ezequias estava para ser morto, ele orou e Deus o curou. Depois, Zedequias também, cercado por um grande exército, o exército de Senaqueribe, ele clamou a Deus e Deus mandou Isaías, o profeta Isaías, ir lá confortá-lo, consolá-lo e revelar a ele que a vitória viria do Senhor nosso Deus. E foi uma coisa linda, porque Deus mandou um anjo, apenas um anjo, que guerreou contra aquele grande exército. Numa passadinha, 185 mil soldados foram mortos. Eles se mataram entre si, um verdadeiro milagre. E Isaías, o profeta Isaías, ele foi o canal de Deus para revelar essa verdade. Então ele diz, foram apedrejados, foram cerrados. Apedrejados, quem que foi apedrejado? Nós sabemos que Estevão, o diácono fervoroso, aquele grande evangelista, ele foi apedrejado até a morte. Então veja aqui um personagem no Novo Testamento e outro no Velho Testamento. Tentados, mortos, muitos foram mortos a fio de espada. Talvez estivesse se referindo aqui, quem sabe, a João, aliás, a Tiago, Tiago foi morto à espada, que era irmão de João, o autor do Evangelho de João, das cartas de João, do Apocalipse. Este João, então Tiago, seu irmão, foi morto ao fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. De quem nós lembramos aqui? De João Batista, naquele ministério tremendo como precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, homens dos quais o mundo não era digno mesmo, mas não era entendido, não era compreendido. Olha que contraste a visão das pessoas em relação a um homem de Deus. Note que o rei gostava dele, o rei o aceitava como profeta, cria que ele era um profeta de Deus, mas permitiu que uma prostituta, porque uma mulher que trai o seu esposo com o próprio irmão do esposo, no caso, seu cunhado, para mim não passa de uma prostituta, porque prostituta não é só aquela que vende o corpo por dinheiro, mas é aquela que vende também por interesses, de uma posição, de um destaque na sociedade. E esta mulher era leviana, e porque João Batista falou de público, repudiou aquele relacionamento, ela ficou com aquilo no coração, aguardando uma oportunidade para vingar daquele homem. E num certo dia, numa festa,
A filha dela dançou e o rei ficou encantado com aquela dança e disse para ela: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu darei para você. Era uma jovem experiente, não tinha ideia do que pediria, foi consultar a mãe e a mãe não perdeu a oportunidade da sua vingança. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, não é? Não tem pressa, fica esperando a oportunidade, e foi o que esta mulher fez. E quando surgiu a oportunidade, ela não a perdeu. Ela disse para a filha: diga para o rei que você quer a cabeça de João Batista num prato, aqui, agora. E a moça foi e pediu, e o rei ficou triste, ficou encabulado, mas ele não podia voltar atrás. A palavra de um rei tinha muito peso, e ele disse publicamente, havia muitas testemunhas, ele não teve outra alternativa a não ser mandar os soldados ir lá no cárcere, cortar a cabeça de João Batista e trazer num prato. Então vocês vejam que eram homens valorosos, homens que receberam de Deus uma incumbência. Veja que João Batista ele veio para preparar campo para o ministério de Jesus Cristo. Como é que vão tirar a vida de um homem como este? Este era um homem para deixá-lo viver até morrer de velhice. Mas não, ímpios, instigados por Satanás, tiraram a vida, acreditando talvez que cessaria, a obra, que calaria a voz daqueles que são arautos de Deus. Mas não adianta, já estava tudo feito, ele cumpriu com o ministério dele. Eu acho interessante que quando eu penso em João Batista, eu penso nos homens, nos obreiros, série especial. Aqueles que são feitos e não se repete a produção. Lembra dos carros, séries especiais? Eu me lembro muito bem dos tempos antigos, um carro, aquele Gol da Volkswagen, foi numa das Copas do Mundo, eu não lembro qual ano foi, que saiu uma série Copa. Era muito bonito aquele Gol, e ele só foi fabricado naquela ocasião, por ocasião da Copa do Mundo de futebol, e não se fez mais, não se repetiu, era uma série única, e tantos outros, que são feitos em séries, faz uma série e vendeu aquilo ali, já não se fabrica mais, não faz mais. Então existem obreiros, meus queridos, que são série especial. Eles vêm para um ministério específico e saem de cena, dando lugar para outro. Então João Batista ele veio para preparar o caminho de Jesus Cristo, para preparar os corações para receber o Messias. Ele fez o que tinha que fazer e Deus o chamou novamente à sua presença. Então, o autor aqui ele não dá nome, mas não fica nada difícil para nós identificarmos de quem ele está falando. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados. Oh, que coisa triste, Desamparados pelos homens. Quantos obreiros, talvez eu esteja falando nesta tarde com obreiros que estão desamparados. Que coisa triste, meus queridos irmãos, é um obreiro desamparado. Eu tenho experiência e conheço muitos que passaram por esta experiência de serem chamados para trabalhar, para integrar o ministério e depois são esquecidos, largados na rua da amargura, se virem e a pessoa que convidou, que assumiu o compromisso, não teve responsabilidade. Então, desamparados. Sempre aconteceu, acontece, vai sempre acontecer. Então, nós devemos ter esta consciência para não sofrermos. Pessoas, aflitos e maltratados. Olha só, meus queridos, o que é realmente trabalhar para Deus. São pessoas que têm valor, porque ninguém vai chamar para a obra alguém que não tenha primeiro uma chamada direta de Deus. A chamada do homem, de um líder, é simplesmente a confirmação daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já determinou. Então agora chega a vez da pessoa entrar no trabalho, de abraçar realmente o trabalho. Então é por aí a coisa. Nós vemos homens no passado como o profeta Elias também. Olha que interessante, Elias, meus queridos irmãos, trocando em miúdos, ele era um matuto do interior, era um Zé da roça.
Imagina só. Agora, como é, olha que coisa linda o trabalhar de Deus. Como é que Deus vai pegar um camarada lá do interior, lá do mato, uma pessoa totalmente grossa, né? Não foi polida para falar com pessoas da alta casta da sociedade. Então vocês vejam que para Deus isso não existe, meus queridos irmãos. Quando é Deus trabalhando, se foi Deus quem nos formou, quem nos criou, quem nos sustenta, quem nos dá vida, Ele sabe perfeitamente todas as coisas. Agora ele chama esse caboclão aqui, camarada, eu fico imaginando aquele homenzarrão, quando eu leio, meus irmãos, esta descrição de Elias, porque a Bíblia diz que ele era, chama ele de tisbita, né? Elias o tisbita. Por quê? Porque ele morava numa cidadezinha que se chamava Tisbe ou Tisbé. Alguns autores colocam como Tisbe, outros colocam como Tisbé. Isso não altera. Isso não altera porque nós sabemos que nós brasileiros falamos Samaria e os hispanos falam Samária, e ambos os povos estão se referindo à mesma cidade, ao mesmo lugar. Então, de um jeito ou de outro, não importa. O que importa é que ele morava nesta cidade, seja Tisbe ou Tisbé, por isso ele era chamado de Tisbita. Elias o Tisbita, quer dizer, Elias o caipirão lá de Tisbe ou de Tisbé. E esse homem foi escolhido para levar uma mensagem de Deus para o rei de Israel. Olha só, meus queridos, Deus não poderia ter escolhido outra pessoa. Os profetas eram homens preparados, eles estudavam para exercer o seu ministério, eram pessoas muito bem preparadas, teria facilidade de acesso e comunicação com o rei. Mas não, Deus chama o camarada lá do interiorzão, caboclão, e todo grosseirão no seu jeito de ser, de falar, e vai entregar a mensagem, e ele entregou. Sabe por que às vezes Deus escolhe pessoas assim como Elias? Porque às vezes nós, querendo ser polidos, querendo fazer a boa politicagem, querendo ser educado, amável, não ser grosseiro, nós deixamos de falar aquilo que Deus manda falar, como Deus quer que nós falamos. Então nós ficamos escolhendo palavras para não melindrar a pessoa, para não ofender, para não magoar, para não ferir. E não, meus queridos irmãos, quando Deus manda nós entregar a mensagem dele, doa quem doer. Se vai doer é por quê? É porque a pessoa está precisando realmente de levar um cutucão na ferida. E vai doer mesmo, mas vai doer para ser curado, vai doer para ser sarado. Então, às vezes, Deus ele lança a mão de um camarada do tipo de um Elias, todo matuto, todo grosseirão, porque ele não está nem aí se ele vai ofender ou não. Deus mandou ele falar, ele vai e fala do jeito que Deus mandou. Então, quando ele entrega a mensagem de Deus, evidentemente o rei ficou indignado. O rei deve ter ameaçado ele de morte. E olha só, meus queridos irmãos, a ousadia deste homem. Por isso não é por acaso que Deus o escolheu, pessoa determinada. Então é possível que o rei Acabe tenha feito ameaças a ele, e ele só disse assim: olha, eu entreguei o recado de Deus, a mensagem de Deus é esta para você, e eu estou indo. E eu quero dizer para você que enquanto eu não voltar, não vai mais chover, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, não vai ter nada. Haverá uma seca de 3 anos e meio. É só quando eu voltar para dizer, para mandar chover, é que vai chover. E fui, e se mandou, e foi mesmo. Dirigido por Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, parou lá num riacho, ficou por ali, porque ali havia água. E olha só como Deus fazia para sustentá-lo. Mandava um corvo 2 vezes por dia. Trazia a refeição da manhã e a refeição da noite. Carne fresca, carninha fresquinha e pão. E a água já tinha ali, era até bom, né? Que ele não precisava tomar refrigerante, que faz mal. Era água pura, naquele tempo a água não era contaminada como é hoje. Então Deus é assim, ele às vezes manda a gente fazer alguma coisa e depois a gente tem que fugir para não ser morto. Mas Deus cuida aonde você estiver, nos lugares
mais improváveis de ter sustento, ali Deus está provendo sustento. Oh, glórias a Deus, aleluia. Por isso vale a pena servir este Deus, vale a pena ser fiel a Ele e ao ministério que Ele confia a nós. Agora vocês vejam bem, meus irmãos, como que Deus trabalha. Corvo se alimenta de carne podre. Agora, se ele come carne podre e se lambuza todo, deliciando-se com aquela carne podre, imagina uma carne fresquinha, então, que bem não faria para ele. Mas ele não podia comer, não podia fazer nada. A ordem era para ele levar para Elias. E todos os dias, de manhã e à noite, ele levava comida para Elias. Só que como Elias disse que não choveria mais, ele acabou sendo vítima também da falta de chuva. Por quê? Porque o riacho secou-se. E quando o riacho secou, Deus falou, pode levantar e vai em frente que eu vou te mostrar para onde você vai. Eu tenho provido lá em Serepta uma viúva, ela vai cuidar de você. É bem possível que ele imaginou que seria uma viúva rica. Mas quando ele chega lá, se deparou com uma velhinha catando lá uns gravetos, uns pedacinhos de lenha para fazer alguma coisa. Ele falou, traz água que eu estou com sede. Ela trouxe e quando ela ia voltando, ele falou, eu quero comer também, eu quero comida. Ela falou, você está brincando, meu amigo, eu estou catando esses cavaquinhos aqui justamente para fazer a última refeição. Tem ali só um pouquinho de farinha, vou fazer ali um bolinho para mim e meu filho comer e vamos esperar a morte. Ele falou, não, você vai fazer sim, vai lá e faz, mas não é para vocês não. Primeiro para mim, depois para vocês. E ela obedeceu, ela fez, e sabe o que aconteceu? Ele falou, nunca mais vai faltar o óleo na botija, nem a farinha no prato. E assim foi, por 3 anos e meio, comeram e beberam, porque Deus era o provedor de toda aquela família. Agora veja bem, dali uns dias o filho desta viúva morreu. E a viúva ficou desesperada, tão desesperada que ela atribuiu a morte do filho à presença do profeta na sua casa. Olha que coisa triste. Meus queridos irmãos, o homem de Deus é desse jeito. Eu tenho certeza que eu estou falando com algum obreiro nesta tarde que está aí passando por esta luta de ser desprezado, de ter sido esquecido no ministério. Então, meu querido, minha querida, é assim mesmo. Aqui estão os exemplos para nós termos forças para prosseguirmos. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é assim que Deus trabalha. Veja que Elias já tinha provado aquela viúva ser um homem de Deus, operando este milagre da multiplicação. Mas mesmo assim ela achou que o fato do filho ter morrido era culpa da presença do profeta ali. Então o profeta entendeu perfeitamente o estado emocional daquela mãe e falou, onde está o filho? Dá aqui, traz, deixa eu pegar o teu menino. E ele foi e clamou a Deus, e Deus, por amor ao próprio Elias, para livrá-lo daquela situação de um julgamento errôneo, ressuscita o filho da viúva. Aí ela falou, agora eu sei que verdadeiramente a palavra de Deus está na tua boca. Agora eu sei que você é um profeta de Deus. E por aí vai, meus queridos irmãos, poderíamos trazer muitos outros exemplos da vida de Elias, porque ele teve um ministério muito rico e muito profícuo, e eu só quero concluir da vida de Elias dizendo que ele realmente voltou 3 anos e meio depois, e ele disse para que Acabe preparasse os carros, porque viria uma grande chuva, e veio realmente aquela grande chuva, porque ele era profeta de Deus. Mas não era reconhecido, não era valorizado, muito pelo contrário, ele era terrivelmente perseguido. Então, meus queridos irmãos, obreiros, companheiros de ministério que estão passando aí por lutas e dificuldade, não desista, não desanime. É natural que às vezes bate o desespero, mas lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez. Um outro exemplo de um grande homem de Deus que eu admiro é Jeremias. Jeremias teve um ministério também, meus queridos irmãos, tão apertado, que, olha, eu vou trazer alguns detalhes da vida de Jeremias para vocês verem
como é que Deus faz com determinadas pessoas, com determinados obreiros. O ministério, e olha que coisa interessante, porque é Deus quem escolhe os homens, certo? Foi ele quem escolheu Elias e foi ele quem escolheu Jeremias também. Agora, Jeremias foi escolhido antes dele ser concebido. Deus falou, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido para ser profeta entre as nações. Agora, e Deus falou que o ministério dele seria um ministério muito difícil. Eu acho interessante, meus queridos irmãos, deixa eu ler para vocês no capítulo 16 de Jeremias, né, o livro que leva o seu próprio nome, dos versículos 1 ao 4. Olha aqui que Deus colocou, mostrando para ele que não ia ser brinquedo o ministério dele. Jeremias 16, de 1 a 4, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terá filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Então vocês vejam, meus irmãos, que quando nós estamos fazendo a obra de Deus e Deus nos priva de alguns privilégios, não lamente, não murmure, porque é para o teu bem. Você não entende no momento, mas por que que todos têm e eu não posso ter? Entenda que é livramento de Deus. Deus falou que Jeremias não casaria, ele falou, não, mas eu quero ser pai, eu quero ter filhos, eu quero ter uma esposa. Aí Deus explica para ele por que que ele não casaria, porque se casasse ia ser só para tristeza, para desespero, para mágoas e coisa dessa natureza. Então, meus irmãos, a gente vai aprendendo com estes homens, e Jeremias, ele foi um profeta usado por Deus para prevenir Judá de um grande juízo que viria sobre eles, que Deus faria através do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Então Deus usou Jeremias para dizer ao rei de Judá que se entregasse voluntariamente para que as suas vidas fossem poupadas. Mas evidentemente eles não quiseram, não aceitaram, e infelizmente o nosso tempo está vencendo e eu não tenho como ir mais além. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que Jeremias, sendo este grande homem de Deus, sendo tremendamente usado por Deus, ele foi lançado em um calabouço, e ali naquele calabouço ele foi alimentado com pão e água. Sofreu muito tempo ali para depois sair vitorioso. Então o que eu quero dizer, né, que as coisas valorosas não têm valor para as pessoas que não têm capacidade de avaliar. Homens valorosos, dos quais o mundo não era digno, não tiveram suas vidas por preciosa, mas gastaram as suas vidas, doaram as suas vidas pelo bem do próximo, pelo bem do povo, pelo bem da humanidade. E ainda hoje fala como um forte exemplo para mim e para você, que também fazemos a obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que esta palavra possa ter servido de alento para todo aquele que muitas vezes está em luta desesperadora e já não consegue mais raciocinar direito, já não consegue pensar, né? Então eu quero dizer que você deve descansar nas promessas do Senhor, porque Ele é Deus fiel para cumprir o que te prometeu. Queridos ouvintes e amigos, irmãos, eu quero agradecer a todos. Projeto Multiplicação, a igreja fora das quatro paredes.